Eu estava olhando os irmãos cantarem, né? E estava achando bonito, viu? Achando bonito. Estava escutando daqui e até gente que desafinou eu escutei, né? Mas eu estava olhando principalmente a fisionomia de vocês. E eu acho que nós conseguimos agradar o Senhor, né? E é lógico que o Senhor Deus busca os verdadeiros adoradores, inclusive aqui no nosso meio. Está dando um pouquinho de microfonia. Mas nós somos aqueles que Deus espera encontrar como verdadeiros adoradores. Ele nos trouxe aqui e Ele nos tem trazido aqui todos os domingos. Semana passada nós ouvimos a respeito de Atos capítulo 2. A igreja primitiva estavam juntos, oravam juntos, estavam no templo juntos ou na porta, estavam nas casas juntos, comiam, tomavam a ceia juntos. E nós vimos sobre isso na igreja. Durante a semana, eu, como estou estudando o livro de Filipenses, eu senti que o capítulo 3, que é onde eu estou, dá bem, porque fala para a igreja de Filipos. O capítulo 1 de Filipenses nos fala e tem como tema a supremacia de Cristo. O viver é Cristo. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Cristo é tudo em todos. Não é? Então, o capítulo 1 fala, como tema tem a supremacia de Cristo. O capítulo 2 tem como tema a primazia do outro, ou dos outros. Versículo 3 do capítulo 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Agora você vai dizer isso para o irmão. Você vai dizer, olha, você tem que me considerar superior. E aí, o outro vai dizer, você também tem que me considerar superior. E depois, mais para frente, nós vamos ver quem é mais humilde. Cadê aquele que é superior? Cadê aquele que é superior? Hã? Ninguém levantou a mão? Não, ótimo, porque são esses os humildes. Né? Aquele que considera o outro, pelo menos na teoria. Você marido e você esposa, você vai dizer para a esposa, eu quero considerar você superior a mim. E a esposa, a mesma coisa aí para o marido. Nem que seja pela fé, nem que seja na esperança da fé, né? Pode dizer que Deus vai abençoar. Agora, uma coisa eu garanto, aquele que vai obedecer essa palavra é aquele que vai se humilhar. A Bíblia no capítulo 2 aqui, capítulo 2 de Filipenses, diz assim, que eu tenho que ser como Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Ele
não julgou com usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Não é só que ele foi humilhado, ele se humilhou. E isso é importante para a palavra que nós vamos dar aqui no capítulo 3. Porque o tema do capítulo 3 de Filipenses, sabe o que está fazendo barulho aqui? É o ventilador. Vira para lá. Está entrando aqui. Aí. Veja como eu fui humilde. O tema do capítulo 3 é o tema da palavra de hoje. Paulo se coloca como modelo. Paulo sabia que ele era a igreja, sabia que ele pertencia à igreja, mas ele sabia que tinha que começar nele. Então nós vamos ler, aqui eu vou ler, e vocês vão acompanhar a leitura dos versículos de 12 a 21. Nós vamos falar de quase todo o capítulo, mas de 12 a 21 nós vamos aqui nos basear. Está com a Bíblia aberta, olhando lá, enxergando lá, eu vou ler. Paulo falando: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, ele repete, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam seguindo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a glória própria, a glória deles. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a salvação, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, seguindo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Paulo se coloca como modelo. Fazer as coisas que eu faço. Vamos ver aqui as primeiras palavras dele aqui no versículo 12, que diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Alguém aqui já é perfeito? Vocês estão rindo. Vocês estão rindo. Mas aqui em Filipenses, no início do capítulo 3, fala de cães,
fala de falsos mestres, e fala de homens que estavam infiltrando na igreja de Filipos e pregando a volta da circuncisão, do sábado e algumas coisas mais. Por que ele chama, tá? Aqui no começo do capítulo 3. Por que ele chama de cães? Porque nessa época, não existia pet. Pet é coisa mais recente, pet, né? Hoje em dia tem hotel para pet, tem enterro para pet. Pet. Hã? Tudo isso, escola para pet, enfim. Naquela época, não. Você já viu algum discípulo com um cachorro? Dos 12? Fala, ia lá, fulano, e João com o seu cachorrinho, com o seu pet. Esses dias eu comecei a orar. Que eu cheguei no escritório, eu vi aquele homem grande, meio velho, puxando um cachorrinho desse tamanho. Era meu irmão, rapaz. Quer dizer, aonde que nós chegamos, né? Mas na época de Jesus, os cães andavam em matilha. Os cães andavam em matilha, né? E roubavam comida. Para comer, roubavam comida. Preste atenção. Ele coloca os cães e esses falsos mestres no mesmo nível. Você pensa que não tem falso mestre hoje em dia e pode ter aqui dentro pessoas que se acham certas. É lógico que ele não vai falar de circuncisão, mas ele pode falar que não pode montar árvore de Natal. Não pode comer carne, porque carne tem sangue. Isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa da carne. Isso é coisa da carne. E Paulo fala, mais para baixo, no versículo 15, todos, pois, preste atenção, que somos perfeitos. Afinal de contas, nós somos perfeitos? Eu fui pesquisar e encontrei que essa palavra perfeito aqui é uma outra palavra no original. Ela quer dizer perfeição, mas não no sentido de perfeito, mas no sentido de maduro. Paulo não era perfeito, mas ele era maduro. Amém? Maduro. Ele não se deu como exemplo, como modelo, por causa da perfeição, ele se deu por causa da sua madurez, no conhecimento e no contato e na comunhão com Cristo. Ele tinha acabado de dizer, olha, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Melhor para mim seria morrer, porque daí eu ia estar com Jesus na frente, de conversar com Ele, mas por amor à obra, por amor à igreja, eu prefiro estar aqui, vivo, mas o meu viver é Cristo.
Agora, preste atenção nas palavras que ele usa aqui. Olha, aquilo que também fui conquistado. Espera aí, um pouquinho antes. Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Prossigo. Caminho para conquistar. E conquista significa fazer algo. Não é para você ser salvo, mas é para você chegar lá. Eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueço. Porque senão vai me atrapalhar para olhar para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Ele fala mais para frente, avançando, prossigo para o alvo. Aonde que Paulo quis dizer, siga o meu exemplo? Exatamente nessas coisas. Andando, prosseguindo, conquistando, lutando, ele fala. Não como quem dá murro no ar, ou para o ar, mas olhando para o alvo, eu prossigo em direção a Cristo. Agora, como que nós vamos conseguir ser igreja? Igreja de verdade, igreja primitiva, igreja verdadeira, igreja viva, quando nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E pelo batismo nós fomos inseridos. Quando que nós vamos ser igreja de verdade? Quando eu tudo que vou fazer olho para Cristo. Quando eu pudesse dizer, olha, para mim morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Pode até eu dar uns furos de vez em quando, mas é Cristo. Eu sempre me lembro de Cristo. E se eu tropeço aqui, eu esqueço isso e prossigo. Avante, para frente, em direção ao alvo. Então, aqui no capítulo 3, Paulo se coloca como modelo. E nesse trecho que nós lemos, e um pouco mais para trás também, nós vamos ver que Paulo, ele abre a cortina do seu passado, as cortinas do seu passado. E está aqui no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Presta atenção, porque ele está falando ainda incrédulo, ou quando ele vivia, né? Quando era incrédulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele está se referindo, ele está falando para esses falsos mestres que estavam entrando na igreja de Filipos. Por que falsos mestres e por que ele fala de carne? Porque a primeira pregação deles era a circuncisão. E muitos deles não eram nem judeus, eram judaizantes, que significa aquele que se converteu para o judaísmo, firmou lá no judaísmo, ou seja, teve que circuncidar, e depois não se conformavam com a igreja lá de Filipos, que era uma igreja de gentios, e ninguém era circuncidado. Então, Paulo se refere à carne, à circuncisão, à carne. E diz assim, confiar na carne, se há um que poderia dizer, sou eu. Circuncidado ao 8º dia.
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus. Quanto à lei, fariseu. E olha, o fariseu pegava no pé da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o Paulo no passado, ou do passado. Mas sabe o que ele fala? Todas essas coisas. Eu não falei que ele era poliglota, falava várias línguas, ele falava aramaico, o hebreu, o grego, e etc. Todas estas coisas eu considero nada. Estrume, só serve para ser jogado no lixo. Pesado. Pesado. Você aqui tem estudo, você aqui é médico, você é engenheiro, você é advogado, você é professor, etc, etc. Ótimo. Entrega isso nas mãos de Deus. Entrega isso para ser usado para que Deus seja glorificado na sua vida. Porque senão, se for para te atrapalhar, joga fora. Se for para atrapalhar a tua salvação, joga fora. Isso é forte. Mas Jesus falou pior. Ele falou assim: se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. Não, ou não é? Ele falou. Rapaz, eu ia estar pregando agora. Primeiro que eu não ia estar aqui, né? Não ia sobrar nada. Eu ia estar pregando aqui para um tronco ali, uma perna ali, um cego ali. Mas é sério isso. Não é? É lógico que foi figurado que Jesus falou. O que ele quis dizer é o seguinte: olha, sofra na carne para tirar o pecado daí. Se esforce para tirar o pecado daqui. Ok, vamos para frente. Paulo lança a luz do seu presente. Seu presente. Versículo de 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Isso no hoje, né? Mas prossigo para conquistar aquilo que Deus tem para mim. Qual que era o presente de Paulo? Ficar em Cristo. Ficar no caminho que é Cristo. Andar em direção a Cristo. E isso era o que ele tinha na cabeça. E ele então se compara com um atleta, não nesse texto. Um texto aqui que está em Coríntios. Achou aí, mais? Coríntios 9, versículos 24 a 27. Está aqui, ó. Põe aí para mim.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que não está aparecendo aqui. Alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, sem alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo se compara a um atleta, porque o atleta, ele tem disciplina, treina todos os dias. O que significa essa disciplina e esse treino diário que nós temos que ter? Ler a Bíblia, orar, obedecer, crer. Crer que eu vou chegar lá. Eu ouvi o Imitian essa semana, uma mensaginha curta, um recado, né? E eu gosto do Imitian porque ele se anima até nas pequenas coisas que ele fala. E ele falou o seguinte, que o Evangelho é simples. A salvação é simples. Só crer. É só crer, receber. E ele falou, pegou a Bíblia, eu leio, creio. Pego para mim. Se aqui mandar amar minha esposa, eu creio que isso é o melhor, eu vou amá-la. O Evangelho, meus irmãos, é simples. É simples. Nós é que queremos complicar. É simples. Olha, é crer em Jesus. É receber Jesus. É a graça, se baseia na graça. Mediante a fé que vem de Deus. Ele já fez tudo, ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. E hoje vive. É simples, não tem novidade. Preste atenção, diga para o irmão, no Evangelho não existe novidade. Não precisa reunir, fazer um simpósio para mudar alguma coisa da Bíblia. A Bíblia continua a Bíblia. O Deus continua Deus. Cristo continua Cristo. E o homem continua o mesmo homem de lá de trás. Pecador, fraco. E que só dá chabu. Você viu aquele povo no deserto? Não dava vontade de falar para Moisés, Moisés, abandona essa gente, vai embora. O pior é que nós somos iguais. Alguns querem novidade. E vão de novidade em novidade. Um dia a novidade está aqui, ele vem para cá. Um dia está lá na Bola de Neve, ele vai para lá. Outro dia ele vai lá para Batista, porque lá tem uma novidade. Seja lá qual for a novidade, tome cuidado. Tome cuidado para não entrar em heresia. Assim como esses homens que foram na igreja de Filipos pregar heresia. Eles estavam achando que estavam certos. Eles se achavam santos. Mas estavam pregando heresia. Vamos voltar para a lei. Que coisa boa. Porque o fim da lei é Cristo, diz a palavra de Deus. A lei acabou, gente. Você quer viver na lei, que viva. Eu prefiro viver na graça. Né?
A graça de Jesus. Vamos em frente. Então, o presente de Paulo, o que que é? É Cristo. Só que Paulo, ele tinha alguns princípios que são os seguintes, alguns princípios eu já saí do papel, já faz tempo, agora estou tentando voltar, está aqui. Um dos princípios, insatisfação com ele mesmo. Não que eu tenha recebido, mas eu prossigo. Ou seja, não está bom ainda. Eu não estou ainda no nível de Cristo, mas eu prossigo. Quer dizer, você tem que estar insatisfeito com você. Você já é santo. Deus te vê santo através de Cristo, mas nós não somos santos. Você já é irrepreensível. Deus nos vê através de Cristo assim. Mas eu não sou irrepreensível. Você já é inculpável. Deus me vê assim. Mas ainda eu não sou assim, e Cristo sabe. Porque Cristo viveu aqui na carne. Viveu nesse mundo. Sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então, insatisfeito. Porque o cara que está satisfeito, ele pensa assim, bom, eu já vou na reunião uma vez por semana, eu leio a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, eu oro todo dia antes do almoço, tá bom. Tá bom. Outro princípio que ele tinha de vida, perfeição. Ele não era perfeito, mas ele queria a perfeição. Nós já melhoramos muito, quem sabe, você pode dizer isso, mas você já está um Cristo? Você já tem o caráter de Cristo? Você se parece com Cristo? Perfeição. Olha para Cristo, olha para o alvo, e você vai ver que o alvo está um pouco mais além. Mas você tem que ter como alvo perfeição. Paulo tinha dedicação e decisão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Decisão, esquecendo-me, dedicação, eu prossigo para alcançar o alvo. Ele tinha também determinação, prossigo, e sempre prossigo. Ele não fica parado, ele não fica estagnado, ele não fica na frente da televisão o dia inteiro. Ele prossegue para o alvo. Ele prossegue e segue Jesus. Jesus, quando esteve no mundo, estava nas praças, estava nas portas dos templos, estava andando nos caminhos, parava embaixo de uma árvore, sempre para atender os homens, porque ele amava os homens e ama os homens. Será que nós amamos os homens que estão se perdendo aí? Na época da Covid, eu sinceramente não me conformava comigo mesmo e com a igreja. Cada dia morria não sei quantos.
Cada outro dia morria não sei quantos. Salvos ou perdidos? E nós em casa, com medo. Ah, igreja, nós temos que lembrar que o plano de Deus é nos fazer filhos semelhantes a Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar que o plano de Deus, no plano de Deus, Ele usa a igreja. Tanto que Ele vem buscar a igreja. E Paulo, então, fala um pouco sobre o futuro. Fala no versículo 19. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele fala do futuro. Por isso que ele fala aqui, mais para trás, para mim o viver é Cristo, mas para mim o morrer é lucro, é vitória. Por quê? Porque estaremos voltando, nós não somos desse mundo, nós estaremos voltando para a nossa pátria. Para a nossa pátria. Ah, como deve ser triste alguém que é expulso do país, se é brasileiro, nasceu aqui, ser expulso e nunca mais pode voltar e pisar aqui dentro. Porque lá fora, você sempre está de salto alto. Abriu a boca, todo mundo já sabe que você não é de lá. Meus irmãos, nós não somos daqui. Quando Jesus foi assunto aos céus e voltou, houve festa. O Espírito Santo até atrasou. E tão boa que estava a festa lá, para receber Cristo de volta. Isso vai acontecer conosco. Eu não pertenço a essa pátria aqui. Eu nasci aqui, tudo bem. Tenho deveres, tenho que orar por essa pátria. Mas eu fui separado por Jesus. Eu fui salvo por Jesus. Eu fui comprado com o sangue do Filho de Deus. Eu não pertenço a esse mundo. Lembra Jesus? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Livra do mal desse mundo, porque eles vão, no futuro, estar conosco na pátria celestial. Esse é o futuro de Paulo. Ele fala do passado, fala do presente, e o futuro dele é o nosso futuro. É o futuro da igreja. É o futuro daqueles que oram juntos. É o futuro daqueles que comem juntos. É o futuro daqueles que têm comunhão uns com os outros. É o futuro daqueles que obedecem a Jesus, porque Ele é o cabeça de todo homem. E o cabeça da igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos ser igreja, mas igreja de verdade.
Para isso, vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O exemplo de Cristo, mas o exemplo do apóstolo Paulo, que viveu entre nós, se converteu e perdeu todo o seu passado, todos os seus direitos. Ele perdeu, ele deixou, ele esqueceu por causa de Jesus. Oh Pai, faça de nós Paulinhos, faça de nós alguém que está andando, está avançando para Cristo Jesus, para o alvo que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.